Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Gustavo, sou psicólogo clínico e facilitador sistêmico e hoje eu vou responder uma pergunta feita aqui no meu canal do YouTube. Mas antes, se inscreva no canal, clique no sininho, dessa forma você me ajuda a manter conteúdo e toda vez que eu lançar um novo vídeo, você será notificado. Eu vou fazer workshop presencial de constelação familiar no dia 19/11. Para este evento não tenho mais vagas. E o último evento do ano, dia 3 de dezembro, sábado, sempre das 13 às 19h30. Ainda temos vagas para constelar e para ouvintes. As inscrições e todas as informações você tem aí abaixo do vídeo. Continuo fazendo atendimento individual online em psicoterapia breve sistêmica, 4 sessões, ou constelação familiar individual em apenas um atendimento. As informações também estão abaixo do vídeo. Bom, eu vou ler a pergunta que me fizeram aqui no canal do YouTube. A pergunta foi a seguinte: Gustavo, meus pais ficaram 50 anos casados até o falecimento do meu pai há um ano. Eu tenho 40 anos e sou, ela coloca entre aspas, filha única. 4 anos antes do meu nascimento, eles tiveram um menino, que viveu por apenas 3 dias. Entre ele e eu, minha mãe engravidou muitas vezes, e quando descobria que estava grávida, ficava nervosa e acabava abortando sem querer. Eu tive muitos emaranhamentos com eles e, graças à constelação familiar, já resolvi muitos deles. Minha pergunta é a seguinte: cresci escutando minha mãe dizer que ter filhos é um erro e que eu não deveria ser mãe. Ela sempre determinou que eu nunca iria ter filhos e cresci acreditando nisso. Nunca me senti autorizada a agradar nenhuma criança na frente dela, é como se eu estivesse traindo ela. Mas no fundo eu gostaria de ter sido mãe, mas nunca contei isso a ela. Eu tenho uma filhada e sempre que agradei e a levei para passear, minha mãe ficava furiosa. Não sei um dia se ainda serei mãe, mas queria que você me ajudasse a entender isso um pouco. Bom, primeira coisa, cada caso é um caso. Não é possível generalizar o que eu vou falar aqui hoje. Também não é possível te dar um diagnóstico baseado somente no seu depoimento. Falta muitas informações aqui no seu depoimento. Você não fala exatamente sobre os seus emaranhados com seus pais, o que aconteceu. Então, o que eu vou falar é de uma forma geral a respeito dessa sua pergunta. Primeiro, você realmente não é a filha única. Você teve um irmãozinho que nasceu antes de você e esse irmãozinho não ficou. Então, de cara, você já não é mais a filha única. E você disse que entre esse irmãozinho que não ficou e você, a mamãe perdeu várias outras crianças. Então, é preciso que você saiba qual é o seu lugar na ordem dos irmãos, porque todos esses irmãozinhos que não ficaram pertencem. E eles não podem ser esquecidos, excluídos ou rejeitados, senão o descendente, provavelmente você mesma, fica emaranhada com esses irmãozinhos. E muitas vezes, internamente, uma dinâmica que a gente percebe de não realização é olhar para esses irmãozinhos e dizer: olha, vocês não conseguiram ficar, todos vocês morreram, então, por fidelidade a vocês, eu não vou me realizar também. Vocês não se realizaram, não ficaram, eu não vou me realizar. Essa é uma dinâmica muito comum, é movida por amor, nós sabemos disso, mas sabemos também que se trata de um amor cego, porque a gente não enxerga o amor desses irmãos por nós. Esses irmãozinhos não querem o teu sacrifício, eles querem o contrário, que você se realize por eles, e as suas realizações podem ser oferecidas para eles. Então essa é uma das dinâmicas que impedem muitas vezes uma pessoa de se realizar. Muitas mulheres me procuram dizendo que elas gostariam de ter filhos e elas não conseguem. Existem várias dinâmicas por trás de não ter filhos. Uma delas é a nossa queixa ao modelo que os nossos pais tiveram conosco, como pai e mãe. Então, internamente, é como se a gente pudesse fazer uma promessa lá quando que a gente era criança. Qual é a promessa? Se for para ser pai e mãe como eles são, eu prefiro não ser mãe, eu prefiro não ter filhos. Isso gera um movimento, muitas vezes essa mulher não vai ter filhos. A outra dinâmica é quando você está fora do seu lugar, e aparentemente você está fora do seu lugar,
A pessoa que está fora do próprio lugar, ela começa a fazer coisa, papel, que não é dela. Ela toma o lugar da mãe, ela passa a ser mãe da mãe, ela foi mãe do pai. Então ela já é mãe. Ela é mãe da mãe, ela é mãe do pai, ela é mãe dos irmãos. Então, com esse sentimento de mãe, ela não consegue desenvolver a maternidade, ela não consegue realmente ser mãe aqui numa relação com uma outra pessoa. É como se ela não conseguisse ser mãe em dois lugares, porque aqui na família de origem ela já é mãe. Essa é uma dinâmica também muito comum. Então é importante que você saiba o seu lugar no sistema. Ah, Gustavo, mas a minha mãe não sabe exatamente quantas crianças ela perdeu para eu saber qual é o meu lugar na ordem dos irmãos. Então, se a mamãe não quer falar sobre o assunto ou não sabe, uma constelação familiar te ajuda, porque a constelação consegue mostrar para a gente qual é o seu lugar exato no sistema. E isso é muito importante para você se localizar na vida. O nosso lugar no sistema familiar é o nosso lugar na vida, é o nosso lugar no mundo, é quando a gente se encaixa. Quando nós não estamos no nosso lugar, nós nos sentimos deslocados da vida. Então, uma outra coisa que você fala é que ela sempre determinou que você não pudesse ser mãe. Não, isso na verdade são as crenças, os valores dela. Você deve perceber que ela deve ter tido uma história de vida difícil quando ela era criança. Então ela traz valores, ela traz crenças e ela projetou esses valores e essas crenças. E muitas vezes, por fidelidade, você também sabota a tua maternidade para ser fiel a ela. É uma outra dinâmica, né? Por fidelidade, um filho se sabota por causa dos pais, por amor aos pais, esse amor cego ao pai e à mãe. Mas também não resolve nada para os pais. E esse filho continua não se realizando. Perder esse menino, essa criança que ela perdeu antes de você também, esse menino que chegou a nascer e depois faleceu, provavelmente foi algo muito, muito doloroso para ela. Só uma mãe sabe a dor de perder uma criança. E ela perdeu várias crianças. Então, talvez inconscientemente, até para te poupar desta dor absurda que ela sentiu com a perda de todas essas crianças, ela diz para você não ter filhos. Então, essa compreensão vem com a visão sistêmica, com a filosofia sistêmica, de entender também a dor dela e o que ela passou, e que muitas vezes no inconsciente dela ela não desejaria que você passasse. Isso também pode ser um movimento que exista por trás dessa colocação dela para você não ter filhos. Então, ao invés de simplesmente nós julgarmos ela, você pode fazer uma reconciliação interna com ela. Então, mesmo que ela traga emaranhados, ela também traz emaranhados, valores de que você não deveria ser mãe, você deve compreender que isso é dela e você deve deixar isso para ela. E você seguir o seu caminho, mas para a gente seguir esse caminho, tem um preço. E o preço, muitas vezes, é a nossa consciência pesada de deixar a família, de deixar o sistema familiar. Porque essa consciência pesada nos diz, eu vou deixar de pertencer, eu não posso deixar de pertencer. A gente sente que está sendo egoísta e a gente sabota as nossas realizações. E consciência pesada não tem nada a ver com isso. Consciência pesada significa, eu estou fazendo diferente do que a minha mãe e meu pai querem, diferente dos valores do sistema. Mas é neste momento que a gente faz diferente que nós realmente evoluímos e crescemos. Mas isso vai custar para a gente a tal da consciência pesada. Então tem uma frase de Hellinger que eu sempre gostei muito. Só se torna verdadeiramente adulto a pessoa que suporta a sua consciência pesada, sabendo que ela está fazendo o que é certo e importante para ela. Então esse é o preço para você. Então existem essas dinâmicas que eu comentei, existem todas essas vertentes na questão de não ter filhos, mas você não pode transferir a responsabilidade, ficar numa posição de vítima e transferir a responsabilidade para sua mãe como se ela fosse culpada, né? Então, a responsabilidade é sua, você pode fazer esse movimento de fazer diferente dela, e aí você pode olhar com amor para ela e dizer para ela, mamãe, querida mamãe, me olhe com bons olhos se eu fizer um pouquinho diferente do que você fez. Isso na tua alma, não precisa ser necessariamente para ela. E aí você vai poder perceber a mãe se alegrando com isso, não querendo que você sabote
as suas realizações. Então, isso é um movimento importante para você fazer, vai ter um preço. O preço é a consciência pesada, mas é assim que nós crescemos. Tá bom? Era isso que eu queria comentar sobre essa pergunta. Se você gostou, curta aí, compartilhe esse vídeo com quem você acha que deve ouvir essas informações e mande suas perguntas. Na medida que as suas perguntas forem chegando, eu vou criando novos vídeos. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.